E vamos então ao que viemos, ouvir a palavra de Deus como alimento das nossas almas. Vou esperar que todos se acomodem, porque é extremamente importante que você conheça, ouça desde o início a mensagem, para que possa estar dentro do contexto pelo qual o Senhor revelou ela. Só quem tem fome, quem tem sede de ouvir a palavra de Deus, se alimentar do pão da vida, é que realmente estará ligado agora em espírito e em verdade à palavra do Senhor com toda a reverência. Eu convido meus irmãos a estarem abrindo na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo de número 10, Romanos 10, versículo número 17, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10 e o versículo de número 17, repetindo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, amém, meus irmãos? Vamos então, quero crer que os irmãos já encontraram, então vamos à leitura. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Algumas traduções vão dizer, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, amém ou não amém? Então tá bom, o importante é você entender que pregação, alguém prega, e quem está ouvindo, ouve uma pregação, né? A mensagem. Então a fé vem pelo ouvir, por quem? A pregação da palavra de Cristo, amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, dê-nos sabedoria agora, Pai, mais uma vez para estar ministrando a Tua santa palavra. Dê aos Teus filhos também a reverência, o temor, para que ouçam, sabendo que o Senhor é quem revelou, e que tudo que vier aqui ser exposto, não seja do homem, porque o homem não tem nada para oferecer, Senhor. Me refiro a mim, eu preciso tanto quanto meus irmãos, preciso ser instrumento, sim, mas também quero aprender, Pai. Então que venha a Tua unção, Tua glória sobre esta mensagem, sobre meus lábios, sobre nossas mentes, para que possamos também pregar e entender e ouvir e compreender a mensagem que Teu Espírito Santo revelou. Dai discernimento a todos, para que saiam todos desse lugar muito maiores na fé do que chegaram aqui. E eu me incluo nisso tudo em nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus. Bom, amados, sabemos que a fé é um dom de Deus. Alguém tem dúvida disso? Não, né? Alguns consideram fé como religião. Não, o homem ensinou tudo errado. A fé é um dom que provém de Deus, e só vem ao homem por esse único meio que ele revela na sua palavra, pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, amém? Então, e por que ele nos dá esse dom? Quando nós ouvimos a palavra e ouvimos, esses dois ouvir, ou a pregação e a pregação, quando é repetida essa palavra, porque o original dá o sentido na segunda vez de entendimento com aplicação. É isso que o original quer dizer. O segundo ouvir da palavra grega quer dizer aqueles que ouvem e praticam o que ouviram. Diga amém? Então por isso está repetido o ouvir e o ouvir da palavra de Cristo, tá? Enfim, nós sabemos que Deus nos dá esse dom, depois que ouvimos com reverência e ter todo temor, para que nós possamos enfrentar este mundo e vencê-lo. Você crê nisso? Porque a própria Escritura testifica que nós vencemos esse mundo pela fé em Cristo Jesus, né? E a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele sabe que se nós não tivermos a verdadeira fé, seremos carnais e não espirituais. E um carnal, amados, não tem interesse nenhum no espiritual, porque ele só se importa com o que acontece aqui na terra. Meu Deus do céu. E a Bíblia também deixa claro, eu não vou buscar os endereços, mas tudo que eu estou falando está na Bíblia. A palavra de Deus deixa claro que aquele que busca Jesus Cristo, a palavra, somente pelas coisas terrenas, não passa do mais medíocre entre os homens, ou mais miserável entre os homens, que vive de misérias, de mediocridades. Amém, igreja? Por quê? Porque quer viver de misérias, que é o que o mundo oferece. O mundo, se você comparar, imagine se você fosse o homem mais trilionário, fosse um Elon Musk na vida, né? Imagine você sendo um trilionário, que ele é o primeiro, único trilionário do mundo, para quem não sabe, o Elon Musk, né? Imagine se você fosse o Elon Musk. Do que adiantaria você ter tudo aquilo lá se você não tivesse a sua vida eterna, a salvação? De nada. Então, o que Deus está querendo dizer é que se você juntar todo o tesouro da terra, todas as pedras preciosas, todo o ouro, toda a prata, tudo que você pode imaginar, nada se compara com o que há de vir na glória. Amém? Então, e a pessoa viver na terra só pensando em coisas terrenas, não passa de quem quer viver de miséria, porque não se compara
o que foi criado nesse pedacinho. Se você olhar no universo, se olhar em qualquer coisa que mostra o desenho do universo, você vê que o planeta Terra não passa de um grão de areia no universo. Aliás, nem é visto, determinada distância nem é visto mais. Então, isso que a palavra não quer ofender ninguém, está dizendo a verdade. Quem se preocupa só com coisas terrenas, busca Jesus Cristo, busca a palavra só por coisas terrenas, não passa de um miserável, quer viver de misérias, né? Em comparação ao que há de ter na glória. Diga amém? Vai trocar a salvação por prato de lentilhas, o direito que tem de uma vida eterna com Deus, governando inclusive o universo como um filho de Deus, por misericórdia, né? Mas também não deve ser por esse motivo que nós vamos buscar a Deus, buscar Ele porque Ele nos dá um título depois, as honras de governar com Ele. Não, nós devemos buscar a Deus, até pregamos sobre isso, pelo que Ele é, quem Ele é. Diga amém? Então não vamos buscar a Deus porque vou viver na glória, visando viver na glória, porque lá tem coisas maiores que aqui. Não, eu tenho que buscar a Deus e amá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele representa. Diga amém? Por isso que hoje só tem uma maneira de você buscar amá-lo dessa forma, ouvindo e praticando, ouvindo e praticando, ouvindo e praticando, ouvindo e praticando. Se você só ouve e não pratica, não adianta nada. É o que os religiosos fazem. E é isso que o diabo quer, que você seja um religioso e não seja um cristão. Que o cristão, ele faz questão de ouvir e praticar, e quando ele não consegue praticar, quando ele faz o contrário do que seria para fazer, ele fica como Paulo, fica: Senhor, eu estou aqui frustrado, eu estou arrasado, eu deveria fazer, eu não faço, aquilo que eu não deveria fazer, eu estou fazendo. Então, eu tive até um espinho na carne, por causa e pedi para Deus me tirar esse espinho, sabe lá o que estava acontecendo, para que tivesse aquele espinho na carne, né? E aí Deus fala para ele: Paulo, não fica me pedindo essas coisas, porque você tem que entender que se eu deixo o espinho aí é porque tem um propósito, e tudo será para a minha glória. Então, só o fato de você estar respirando, Paulo, a minha graça te basta. Amém? Deus não vai explicar as coisas para você como você quer entender, porque tem coisas que você não vai entender mesmo que Ele explique. Entendeu? Então, nós temos que ser o quê? Filhos obedientes. Ou você que tem filho, quando ele ainda é pequeno, sem entendimento das coisas, ele fica te perguntando por que está doendo a barriga. Não, ele dá um gritinho, você já sabe, você vai lá e socorre ele. Então, tem várias coisas que você não vai entender porque está doendo a tua barriga, mas quando você crescer um pouquinho, você vai ver que está faltando alimento. Ele vai berrar e chorar, e o pai, a mãe está ali pronta para dar o alimento e cuidar do filho. E Deus também está assim, só que é no tempo. Agora, uma mãe não vai encher o filho de comida também para ele se tornar, que existem doenças seríssimas que é por causa da alimentação excessiva. Então vai ser na dosagem certa, no tempo certo, para que aconteça saúde, e assim também espiritualmente. Amém ou não amém? As coisas são no tempo certo para que não haja enfermidades espirituais, né? E com excesso de aparente saúde, né? Porque Deus sabe o que faz com você em todas as situações. Então, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, só o fato de você estar vivo, louve-me por isso, porque se você for parar para analisar, gente, nós não somos merecedores de nada. Amém ou não amém? Alguém se acha merecedor de alguma coisa? Não, eu não me acho, muito pelo contrário. Então, amados, nós só temos que entender uma coisa: quanto mais próximos estivermos de Deus em espírito, mais o amaremos e mais iremos querer estar com Ele. Mas isso é só para quem realmente busca Deus com toda a intensidade da alma, com toda a força do coração, e não por interesses pessoais carnais. Amém? Então, eis o porquê, a necessidade que temos de voltar às primeiras obras, né? Ao primeiro amor, né? É aconselhado em Apocalipse que a determinada igreja lá, que representa uma universidade, um universo de igreja, volte às primeiras obras. O que está fazendo até é interessante, é até louvável, mas tem que voltar ao primeiro amor, tá? Então é necessário que você entenda a necessidade de voltar às primeiras obras, ao primeiro amor, enfim, né? O detalhe é que muitas vezes nós passamos desapercebidos, mesmo da palavra de Deus, mesmo conhecendo a palavra, passamos desapercebidos por várias coisas. Quer ver? Se eu perguntar aqui, quantos conhecem o Salmo 37? Vocês vão completar. Está escrito lá a palavra do Senhor assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu. Você entende a palavra, né? Confia no Senhor, entrega a Ele o teu caminho, confia nele que tudo mais Ele.
Você entende, você conhece a palavra, mas será que nós entendemos a coisa que passa desapercebido? Por exemplo, esse início do Salmo 37, versículo 4, que eu acabei de ler agora, eu acabei de falar, perdão, vou ler agora, eu sabia de cor, esse Salmo 37, versículo 4, mas eu vou ler aqui para os irmãos, junto, para não tropeçar em nenhuma letrinha, né? Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém ou não amém? Mas veja que a palavra agrada-te, você tem que entender que ela tem sentido de gratidão. Diga amém? É ser grato a Deus, ouvir Ele de bom grado, conhecê-lo de bom grado, obedecê-lo de bom grado e sempre estar na presença dele com gratidão. Por isso que ele fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas será que tem alguém que não se agrada do Senhor? Tem muitos, você não faz ideia quantas pessoas que saem bravos de ministrações de palavra como estas, que hoje será pregado, já está sendo pregado. Tem muitas pessoas que não se agradam, falam: eu não sabia, toda hora que esse pastor fala, ele fala desse jeito, porque ele pensa que eu estou falando de mim. É tão irracional, é tão falta de neurônio humano e espiritual, vamos dizer, ligando até os dois, que a pessoa não para pensar que isso para um homem carnal é a pior coisa. Ele vai querer agradar você, para depois, aos olhos da sociedade, o ambiente está cheio. Você entendeu, amados? É isso que o homem natural vai fazer. Mas um homem que segue a Deus, ele não está nem aí com essas coisas. Pode, se tiver uma pessoa aqui, como nós vimos um vídeo, um pastor, só a mulher dele assistindo o culto, não sei se vocês viram um dia desse na internet, um pastor só pregando para a mulher, para a esposa dele. E me lembrei no começo dessa obra, que a gente vinha com um ônibus de 51 lugares com 4 pessoas dentro, e sentávamos aqui com 4 pessoas assistindo esse culto. E aí eu me lembrei daquilo lá, porque a gente não está fazendo para o homem. E a gente tem o discernimento que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Diga amém? Então, amados, o homem tem que buscar a Deus com o coração quebrantado, com o espírito contrito, porque se você ouvir a palavra dessa forma, você vai ser sempre grato, vai ter sempre gratidão a Deus, porque você vai entender espiritualmente que você não é merecedor de absolutamente nada, muito menos dessa atenção. Tanto é que Davi chega em um determinado momento que registra nas escrituras, ele escreve pelo Espírito Santo: o que é o homem para que isso se importe com eles? O que é o filho dos homens para que o Senhor o visite? Amém, igreja? Então Davi entendeu isso aí, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O detalhe, amados, é que nós sempre procuramos pregar aqui, alertando pelo Espírito Santo, que o inimigo não se importa que se você é crente, se você é religioso, porque o religioso está cumprindo um ritual de forma totalmente hipócrita. Ele não sente nada daquilo que ele supostamente está praticando, porque ele não ouve a palavra de bom grado. Ele ouve por obrigação e não por gratidão, não por reconhecer que ele é muito necessitado de Deus, porque reconhece a sua carência como pecador. A Bíblia Sagrada fala: todos pecaram e todos carecem de Deus. Diga amém? Jesus, lá em João 8, amados, ele vai exortar, né, algumas pessoas. Nós já falamos várias vezes sobre isso, mas eu quero que você entenda esse momento aqui, Vou pedir que você vá comigo lá em João 8, no versículo de número 43 ao 45, Evangelho de João, capítulo 8, que é o que nós abrimos sempre aqui os cultos, né? Só que abrimos no versículo 32, eu vou ler para vocês o 45, 44 e 40, não, 43, 45, 44, 43, 44, 45, ou seja, do 43 ao 45, amém? Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Ele quer dizer, porque vocês não me ouvem, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. O homem tem incapacidade, por causa do pecado, mas de ouvir a palavra de Deus. Seguindo aí, ele vai dizer assim no versículo seguinte: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Quando ele fala que é o vosso pai, ele está dizendo que por causa do pecado original, todos que nasceram por causa do pecado. Então são filhos do pecado, não é? Não são os filhos que nasceram pela vontade de Deus, nasceram pelo pecado, nasceram do pecado, daquele primeiro casal. Você entende, amado? Todo ser humano já nasceu morto para Deus, porque nasceu debaixo da ira dele.
porque ele expulsou da presença dele o primeiro casal, e todos que nasceram de Adão e Eva, são todos os seres humanos, nasceram debaixo dessa ira. É necessário que haja um novo nascimento, mortificação dessa carne para o nascimento de uma nova vida, espiritualmente falando. Diga amém? Então, voltando aqui ao versículo que eu parei de ler: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Versículo 45: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Simples assim, né? Outra passagem que deixa claro que quem são aqueles que não querem ouvir, porque esses aqui são incapazes. Eles são incapazes, o sentido original tem duplo sentido. São incapazes porque nasceram surdos espiritualmente, cegos e surdos. A Bíblia deixa muito claro isso aí. Tem até uma outra passagem que fala que o inimigo cegou o entendimento, né? Mesmo que ouve, eles veem, mas não enxergam, ouvem, mas não entendem. Diga amém? Então, cegos e surdos, né? Então a Bíblia deixa claro que isso aconteceria, tá? Daqueles que nasceram do primeiro casal, sim, um novo nascimento, que é o aceitar Jesus como Salvador da alma, né? Então, esse incapaz de ouvir a palavra é porque, por causa do pecado, eles são impedidos de ouvir, e por causa do pecado não querem ouvir. Há uma passagem em João 3, no mesmo livro, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 19, 20 e 21, vá comigo lá por gentileza, que aqui deixa muito claro porque você vê um monte de gente que deixa de congregar. Veja por quê: porque não quer ouvir a palavra e opta em fazer outras coisas, né? Onde tem festa, onde tem teatro, onde tem um monte de coisa, né? Menos a pregação. Vamos lá no versículo 19 ao 21, João 3, versículo 19, 20 e 21, estamos juntos aí? A Bíblia diz claramente: o julgamento é este. O julgamento de quem, amados? É quem não aceitou Jesus, tá? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Agora o motivo disso: porque as suas obras eram más. Versículo 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, que é Jesus, né? Não se chega para a luz, que é Jesus, a fim de não serem arguidas, ou seja, manifesta, mostrada, porque a luz localiza, a luz mostra, amém? O que está escondido, amém ou não amém? Então, para não serem arguidas, seja manifestas as suas obras, mostrada as suas obras más. Versículo 21, mas aquele que pratica, quem pratica a verdade, esse aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, sejam arguidas, porque são feitas em Deus. Diga amém? É simples assim, amados, é simples. Porque que você vê que pessoas param de congregar e deixam de ouvir a palavra, porque não querem ouvir a voz de Deus, não estão interessados em nenhum momento em, mas eu vou talvez para agradar minha esposa, meu esposo, eu vou de vez em quando, mas entra por aqui, sai por aqui, continua a mesma coisa, não muda nada, ou para agradar meu pai, minha mãe, enfim. Tem um monte de coisa que acontece nas igrejas, que entra por aqui, sai por ali, não acontece absolutamente nada com aquela vida. Por quê? Porque está ali não de bom grado, não está ouvindo Deus com gratidão. Amados, no Velho Testamento, vamos falar de uma situação interessante aqui agora, que Deus me revelou. Inclusive o início dessa pregação era para ser sobre essa passagem, mas ele falou: não, primeiro vamos preparar eles para entender essa passagem. Então até aqui o Senhor nos fez entender o que nós vamos falar agora. No Velho Testamento, um daqueles reis que não fizeram o que era bom diante de Deus, ou seja, que não agradavam a Deus por causa dos seus pecados, muitos reis, né? Pode ver que tem várias passagens de reis do livro de Reis que fala: e assim foi o reinado de tal fulano, de rei tal, que fez o que não fez o que era agradável a Deus, ou não fez o que era reto diante do Senhor. Diga amém? Tem várias passagens. Se você estudar o livro de Reis, você vai ver que tem vários reis ali, e aí você vê o que aconteceu com eles por causa dessa atitude de rebeldia, né? Por não fazer o que era certo, o que era para ter feito com os estatutos e as leis de Deus, e governou o povo lá de maneira totalmente equivocada. Mas vamos lá. Há vários reis daquele lá. Esse que eu vou falar agora aqui, esse rei chama-se, qual que é o nome dele mesmo? É o rei Acabe, tá? Nós temos que entender que ele era o rei de Israel. Naquela época, nessa época específica, o reino do povo de Deus, que era um só, dividiu-se em dois, logo após a morte de Salomão. Então houve o reino do norte, que era o reino de Israel, na ocasião era Acabe, que era o rei, e ao reino do sul, que era o reino de Judá.
o qual o rei chamava-se Josafá. Então vamos lá. Eles já estavam cada um vivendo uma vida independente. Estavam vivendo, não era para ser assim, não era para nunca ter separado, mas tudo bem. Aí já entra uma outra situação, mas vamos lá. Então eles pouco se conversavam, tinham certas restrições entre eles, do mesmo povo, né, de Israel, filhos de Israel. Aí acontece que Acabe então viu-se numa situação que ele falou: olha, eu vou precisar me unir com Josafá, vou ter que romper com o meu orgulho e vou ter que procurar Josafá, o rei de Judá, porque um povo, a saber, o rei da Síria, invadiu um pedaço de umas terras nossas. Então lá, acamparam lá com o exército lá, e eu não vou conseguir tirar ele sozinho. Eu vou chamar Josafá e nós vamos nos unir, a força dos nossos dois exércitos vai vencer. Amém ou não amém? Tá. Então ele chama Josafá para uma reunião e vai pedir esse apoio a Josafá, rei de Judá. Muito bem. Mas Josafá fala para ele: ô Acabe, por acaso você consultou a palavra do Senhor para ir para essa guerra? Porque eles sabiam que qualquer rei, seja do sul ou do norte, que se fosse para uma guerra ou tomasse qualquer atitude sem consultar a Deus primeiro, com certeza daria errado. Coisa que o povo de Deus muitas vezes ignora isso. Qualquer coisa que você faça sem consultar a Deus, mas não é consultar daquele jeito: eu vou consultar, mas não quero ouvir o que ele fala. Já sei qual é a resposta, eu quero essa resposta. Cuidado, peça sempre muito mais do que uma prova, porque há vozes que enganam, simulando a voz de Deus, principalmente a sua própria voz, da sua vontade própria. Então tem que tomar muito cuidado. Mas enfim, Josafá pergunta: você por acaso consultou a Deus a esse respeito? Consultou a palavra do Senhor? Aí o Acabe então vai dizer: olha, eu vou fazer isso agora na tua frente. Ele chamou 400 profetas para eles profetizarem ali diante de Acabe sobre aquela situação, diante de Josafá, diante dos dois, né, rei do sul e do norte, se deveriam ir ou não para essa guerra. E só que esses 400 profetas já eram uma linguagem bem vulgar nossa aqui, puxa-sacos. Eram profetas corrompidos pelo sistema. Entenderam o que eu estou falando? Corrompidos pelo sistema. E é óbvio que, ao saberem o desejo do rei Acabe de guerrear naquela guerra, ainda mais se unir a Josafá e ficar imbatível. Então vamos chegar lá. Os mensageiros falavam: vamos lá, você já chega lá sabendo que você vai profetizar que deve ir para a guerra, porque o rei quer guerrear e vencer essa guerra e retomar aquelas terras. Amém? Vocês estão entendendo? Então, ok. Josafá falou: então vamos ouvir. Aí, um por um, os 400 vierem, cada um: pode ir, rei, toma que o Senhor é contigo, o Senhor vai vencer essa guerra. Maravilha, vamos lá. Passados os 400, o Josafá pergunta: Acabe, acabou? Só tinha mais, tem mais algum que você tem que consultar? Ele falou: tem um aí, mas esse aí só fala coisas que não me agrada, ele só profetiza coisa ruim. Tá difícil, hein? Esse pastor de cabelo grisalho só prega forte, eu estou a fim de procurar coisas mais suaves. Amém, igreja? Amém. No entanto, Josafá disse para ele: olha, sem este homem vir, eu não vou com você. Eu quero ouvir a voz desse homem. Quem é o profeta? Ele fala: um tal de Micaías. É um tal de Micaías. Micaías? Mas ele é um homem sério, eu conheço Micaías. Traga-o já. Vamos ler a palavra, irmão? Vocês vão entender agora. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 22. Vamos juntos lá. Na verdade, Deus revelou a mensagem de hoje, me dando a visão dessa reunião de Acabe com Josafá, rei de Israel, com o rei de Judá, reino naquela época dividido, após a morte de Salomão. Capítulo 22 de 1 Reis. Eu vou resumir o máximo que eu puder resumir aqui, mas para que vocês entendam bem o que Deus quer deixar bem claro esta noite, é preciso que vocês escutem com atenção esses versículos. Vamos primeiro do versículo 5 ao 10, amém? Versículos 5 ao 10, vamos lá. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Versículo 6: então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Versículo 7 agora. Disse porém Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Versículo 8: respondeu o rei de Israel
a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá, disse Josafá. Então disse Josafá: não fale assim, rei, não fale, o rei assim. Amém, igreja? Então ele exortou o rei: não fale assim, está falando de um homem de Deus. Amém? Vamos lá, versículo 13. Vamos para o versículo 13. O mensageiro fora então chamar Micaías, falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas uma vez predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Irmãos, eu vou dizer para vocês que eu já tive pregando em mais ou menos umas 350, 400 igrejas naquele período meu de itinerante. Eu não perdi as contas, acho até mais. Mas enfim, tinha semana que era 2, 3 ministérios, então deve passar disso aí. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: teve lugar que eu fui, principalmente grandes ministérios, que eu me chamava na salinha do pastor, que tinha a salinha deles: vem cá, o senhor vai pregar hoje, né? O senhor foi indicado, o senhor está aí com um trabalho sendo divulgado na rede, no rádio, que não era na rádio, não tinha redes sociais ainda, na rádio, né? Então a gente quer ajudar o senhor, mas me ajuda também, vai devagar. Não que ele me conhecesse, mas aqui o povo não está acostumado com palavra muito forte. Ixi, cansei de ouvir isso, amados. Então aqui foi mais ou menos os mensageiros, foi chamar Micaías e falou: olha, vai devagar lá, que já foi os 400 profetas lá e pregar e falar coisas boas que o rei queria ouvir, vê se tem juízo e fala a mesma coisa. É isso que ele está dizendo aqui, vamos lá, vou ler de novo 13. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra com a palavra de um deles, e fala o que é bom. Misericórdia. Versículo 14. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Versículo 15. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Eu posso até ver a ironia que ele falou: vai, sobe, o Senhor vai te entregar essa vitória. Ia saindo já, peraí, aí, tá vendo? Vamos para o versículo seguinte. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Versículo 17. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: eles não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Estes não têm dono, torne cada um para as suas casas, né? Em paz. Versículo 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Sabe por que a profecia que o Micaías viu? Sem dono, sem rei, acabou, eles não tem mais rei. Significa que alguma coisa vai acontecer com o suposto dono, né? O rei. Vamos lá? Vamos seguir aqui em frente. Versículo de número deixa eu ver, versículo 19 agora. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Versículo 20. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Versículo 21. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Você sabe quem é esse espírito, né, amados? Já sabe quem é, né? O espírito do enganador. Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com o quê? Versículo 22. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás? Sai e faz-o assim. Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Versículo 23. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. Micaías dizendo ainda o que o Senhor disse para ele, né? Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Versículo 24. Então Zedequias, filho de
de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías, misericórdia. Aí foi alguém próximo do rei, foi lá, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim? Ah, não, foi um dos profetas, aqui é um dos profetas, um daqueles 400, foi lá, deu um murro, um soco, uma bofetada em Micaías, e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Versículo 25, disse Micaías: eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Presta atenção porque está falando isso aí, porque os profetas teriam que se esconder depois, porque tudo que eles profetizaram foi mentira, não ia acontecer. Então ele falou: se prepare, quando você começar a fugir e correr, porque você vai ser caçado como traidor. É isso que ele quis dizer. Vá no versículo seguinte, para te esconderes, versículo 26, então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolve-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, versículo 27, assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Versículo 28, onde queremos chegar, disse Micaías: se voltares em paz. Não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouve isto, vós todos os povos. Ele deixou bem claro: todos estão escutando o que eu estou falando? Se não acontecer isso, porque Deus não falou comigo, pode me castigar. É só isso. Mas ele quis dizer bem claro: o senhor não vai voltar. Aí quem quiser depois ler mais aí um pouquinho, siga em diante, e você vai ver que Acabe foi morto naquela guerra. Ele foi, Josafá não o apoiou, porque viu que não tinha unanimidade, falou: não vou não, desculpa meu amigo, vamos continuar cada um com o seu povo, vou governando Judá, você governando Israel, mas eu não vou entrar nessa fria não. E não foi, Josafá não foi, e Acabe foi e morreu naquela guerra, conforme profetizou Micaías. Amados, infelizmente, em nossos dias vemos essas mesmas coisas acontecendo, pois o povo que se diz povo de Deus, uma grande parte, estão agindo exatamente como Acabe. Fazem o que querem, conforme a vontade da carne, não querem ouvir a verdade, saem de igrejas, de ministérios que pregam a verdade, para viverem ilusões em determinados lugares. É como está profetizado em Isaías 30, filhos rebeldes que não querem mais saber da lei, da palavra de Deus, e dizem: para de me falar do santo de Israel, profetiza-me ilusões, não quero saber do que é reto. Está lá em Isaías 30, se você tiver a curiosidade de lá ver. Então, infelizmente, já está essa geração começando a ser formada na terra. Já começa a pessoa a sair de ministérios, vai para outro, e fica lá, e fica postando em suas redes sociais que está tudo bem. Irmãos, espiritualmente não tem nada bem, nada, absolutamente nada, porque a carne só curte as coisas da carne. E há um tempo em que eu falei para vocês que um ramo cortado da videira continua verdinho, com aparência de vivo. Acho que não precisa falar mais nada, né, amados? Então, amados, o conselho que o Espírito Santo nos dá essa noite é para que nós vigiemos, para que não sejamos enganados por mensagens que coçam nossos ouvidos, por profetas falsos, por homens que pregam aquilo que agrada a sua carne. Falo isso constantemente, porque cada dia mais se vê, as redes sociais estão ganhando corpo e tomando lugar das pregações presenciais. Misericórdia. Lembremos-nos que sempre Deus estará na causa que é dele, não naquilo que você quer. Ele está lá na causa dele, não aquilo que você pensa que é dele. E se ele não estiver na sua causa, pode esquecer, ela é derrota certa. Se Deus não estiver na sua causa, é derrota certa. Então não faça planos sem os planos de Deus, sem consultar os planos de Deus, porque isso certamente acabará mal. E lembre-se que o próprio Senhor Jesus disse na sua palavra: nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no reino dos céus. Jesus, em determinada situação, ele lamenta muito, quando ele está sendo entregue ali, para ser crucificado, para ser julgado, ele lamenta muito o que o povo de Deus está fazendo ali naquele momento, e vai dizer assim, Lucas capítulo número 13,
e versículo 34. Vai lá. Ele lamenta muito ver que ponto pobre de espírito chegou o povo de Israel. Então ele vai dizer isso aqui, ó. Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quiseste. Muitos, não são poucos, ministérios que Deus mesmo montou, começou tudo espiritualmente, estão morrendo, muitos estão morrendo, porque o próprio povo está matando, deixando o amor esfriar, ou querendo só ouvir aquilo que realmente agrada a carne, ao invés de ouvirem palavras como essa que traz vida, optam em ouvir os comichões, aquelas coceirinhas no ouvido. Muitos estão matando. Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas, que mata os meus profetas, e apedrejais aqueles que te foram enviados. A palavra que o Senhor me dá hoje é: aquele que pensa que está em pé, vigie, cuide-se para que não caia. O tema dessa noite é justamente aqui, o que está em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então, por isso que o tema dessa noite, amados, depois de tudo isso, é você viver em constante vigilância. Por isso que o tema é em constante vigilância. O tempo todo, amados, não deixa nem cochilar, não cochila na fé, porque é o que o inimigo precisa para te matar, para te roubar e para te destruir. Fique em pé em nome de Jesus. Senhor Deus, eu só posso ir até aqui, Senhor. Mais uma vez eu peço que o Senhor, com teu poder, com a tua glória, com a tua unção, manifeste o discernimento na mente e no coração dos teus filhos, que aqui ouviram presencialmente e aonde chegou o som e a imagem deste culto. Testifique no coração deles, Pai, e faça-os, em nome de Jesus, aquilo que está no teu coração, Pai. Converta teu povo, Senhor, que a glória do Senhor seja manifestada em todos, que é o que ouviram com atenção e ouviram com desejo de praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Tanto aqui os presenciais, como aqueles que estão nas plataformas assistindo ao vivo ou até no gravado depois. Eu te peço isso em nome de Jesus. Deus, que tudo que foi colocado nesse altar